E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Thiago. A gente está fazendo aqui o teste do escape no formato novo em vídeo. Então, para essa primeira tentativa em SD2, o que a gente vai tentar fazer eu vou acabar dividindo aí em duas partes. A primeira parte de projeto, que eu vou fazer usando um exercício como base, que é esse que está na tela. E a segunda parte é sobre a parte do polylag, né, que vocês fizeram ao longo do projeto. Deve sair um pouco depois da data desse vídeo. Mas é isso, a gente está testando o formato, então se tiverem feedbacks, mandem feedbacks. E é isso. Vou dividir os itens em outros vídeos. Alguns deles eu não vou fazer porque não é da disciplina que vocês estão fazendo. É de organização e arquitetura. Mas é isso. Vejo vocês no próximo. Bom, galera, vamos lá então. Começando aqui com a primeira questão. A questão é: faça o diagrama ASM do algoritmo que calcula a função x. E todas as variáveis devem ser nomeadas da forma VI, sendo o I incrementado conforme necessário, certo? Aí vamos pensar um pouco primeiro na função aqui que a gente está trabalhando. A função que a gente está trabalhando aqui, ela é o maior número entre, tem duas entradas, A e B, eu pego A e dobro, e somo A com B e tiro um quarto, né? Deixo 3 quartos do resultado. E a gente vai implementar isso num sistema digital que faça isso, certo? Eu tenho aqui a máquina feita e eu vou comentando com vocês qual é a ideia. Eu só posso fazer uma operação por estado, certo? Então, só posso fazer uma alocação de variável por estado e também uma operação lógica. Como eu fiz a implementação, certo? A gente tem aqui a variável v0 que fica recebendo A e tem um sinal de start que ele vai definir quando eu começo. Então, enquanto eu não começar, eu fico repetindo esse ciclo. Quando eu começar, o que vai acontecer? V0 foi amostrado, recebeu A, V1 vai receber B. Aí depois, com esses dois valores alocados, o que eu vou fazer? O V2 recebe V0 mais V1. O V3 recebe o módulo de V0, né, o valor absoluto. O V4 a mesma coisa com o V2. O V5 é o V3 duplicado. O V6 é o V4 multiplicado por 0,75 e depois eu decido qual deles que é o maior, certo? Então, de forma bem simples, você ir quebrando o seu processo, né, de resolver o problema em etapa a etapa, sendo cada etapa alocada numa variável que depois a gente vai ver se a gente consegue usar no mesmo registrador ou não. Enfim, vamos seguir para o próximo item. Pessoal, agora a gente vai fazer o item B, que é refazer a máquina de estado que a gente fez no item anterior. O diagrama SM, né, ele vira uma máquina de estado, considerando que cada estado ele pode comportar mais de uma operação desde que não haja dependência. Eu comento isso durante a resolução, ok? Bom, esse daqui era o diagrama que a gente tinha feito no item anterior e a gente quebrou a operação em várias etapas, né, a amostragem das entradas, depois a gente trabalhou com ela. Vamos ver como a gente faria ele com múltiplas operações. Bom, pensando em múltiplas operações, a gente tem que fazer aquela função que é escolher o máximo entre 2 vezes A ou 0,75 vezes A mais B, né? Então, como ficou a implementação? No item A, aliás, no primeiro estado, a gente fica amostrando as duas variáveis, porque agora a gente pode fazer a amostragem ao mesmo tempo, certo? Então, fica fazendo V0 para o A, V1 para o B, direto. Assim que eu recebo o start, o que acontece? O V2 e é V0 mais V1, certo? Eu só posso fazer V0 mais V1 depois de eu ter mostrado V0 e V1 lá em cima. Então, esse estado é necessário, ok? No estado seguinte, que eu estou calculando os módulos, né, ABS é valor absoluto, V3 e V4, eles dependem do módulo de V0 e do módulo de V2. Eu precisava ter calculado o V2 antes, por isso eu não posso puxar para cima, né? Na etapa seguinte, o que eu estou fazendo? Estou pegando V3 e V4 e utilizando nas multiplicações. Então, também não podia fazer antes. E na última etapa, eu estou decidindo qual é o maior entre V5 e V6. Então, também não podia fazer antes. Então, a ideia é, segue o mesmo processo, só que agora todas as operações podem ser feitas ao mesmo tempo, porque no próximo ciclo você não depende delas, você pode colocar no mesmo estado, certo? Então é isso, pessoal. Vamos para o próximo item.
Pessoal, agora eu vou pular o item C, porque eu acho que ele vai ficar mais fácil de compreender depois que a gente tiver feito o D e o E, e o F também. Então, eu vou mostrar ele quando eu chegar lá no final, que eu vou fazer a descrição VHDL de todo o projeto, e acho que vai ficar mais compreensível. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a tabela do uso de variáveis para o diagrama obtido no item B, que é o item D agora do exercício, certo? Então, abrindo aqui, é, olhando aqui, né, no diagrama que a gente tinha montado, ele tem 5 estados, 7 variáveis de 0 até 7, 8 variáveis, né? Então, aqui eu tenho os estados, né, que estão acontecendo, e aqui eu tenho as variáveis. E aí, como é que você tem que fazer isso? O E quer dizer que nesse estado a variável entra no registrador, certo? Quando uma variável entra no registrador, tipo, vai ser considerada num registrador, ela entra no final do ciclo. Então, o E quer dizer que a variável está entrando no registrador e ela não está viva nesse momento. Por quê? Porque ela ainda não está no registrador, ela entra no final desse ciclo. Beleza? Então, no primeiro ciclo, o que acontece? Eu recebo V0 e V1 e elas estão aqui. Beleza. O x, o que o x quer dizer? O x quer dizer que a variável está sendo usada nesse estado. Então, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que no primeiro estado, depois do start, né, o segundo, o V0 e o V1 estão sendo utilizados. No estado seguinte, o V0 continua sendo utilizado. Então, é por isso que aqui ele está com x no estado 2 e no estado 3, certo? No caso do V1, por exemplo, ele está sendo usado aqui, mas ele não está mais sendo usado aqui. Então, ele não precisa continuar como uma variável viva. O V2 vai entrar no lugar dele. Isso é o uso dessa tabela, né? O intuito é a gente saber quantos registradores a gente precisa para implementar o nosso sistema. Então, vou seguindo essa lógica e preenchendo de acordo com até onde a variável é usada. Então, o V4 ele é utilizado no ciclo 4. Eu preciso dele aqui, certo? E no V5 são utilizados V5 e V6, aliás, no quinto estado. E o V7 é amostrado no final desse ciclo. Então, a resposta só fica pronta a partir de um sexto ciclo teórico, né? Mas, na prática, a gente tem 5 estados e as variáveis vivas no início 0, depois sempre 2. E a gente vai usar isso no próximo item para começar a pensar no número de registradores do nosso sistema. Bom, é isso aí. Até lá. Galera, agora eu vou utilizar o algoritmo do Left Edge, que é um algoritmo, né, para minimizar o número de registradores que eu vou usar na minha implementação da função, né, no meu sistema. Então, vamos entender como ele funciona. O algoritmo do Left Edge ele é diretamente vinculado à tabela do uso de variáveis que a gente fez anteriormente. Como ele funciona? A gente trabalha com o tempo de vida das variáveis e com os conflitos entre elas. A gente vai ver aqui em cima, vai ficar bem claro. Primeiro, a gente coloca todas as variáveis e o tempo de vida delas. O tempo de vida é o número de x'inhos que ela tem, né? Que é por quantos ciclos elas ficam vivas. Então, essa é a quinta variável, né? O V7, que é a última variável a ser preenchida. Ela só é inicializada, ela não é utilizada depois, então o tempo de vida dela é 0. A variável V0 é usada 2 vezes aqui, então o tempo de vida dela é 2. E as outras todas duram apenas um ciclo. Então, beleza, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente começa, né, de cima para baixo a variável que vem primeiro. E a gente vê com quais outras variáveis ela conflita, certo? Posto que ela conflita aqui com o V1 e aqui com o V2, então, nesse caso, enquanto elas estão conflitando, eu preciso de um outro registrador. Então, no primeiro momento, eu aloquei a V0 no registrador A. A V1, como eu falei, precisa de outro registrador, eu vou alocar ela no registrador B. Então, agora o que eu preciso ver é se a V0 no terceiro estado ela está conflitando com 3 variáveis, né? Porque senão, como eu sei que a V1 não chega nesse estado, eu posso utilizar a posição dela. É de fato o que acontece. Então, eu vou colocar V2 no registrador B. Só que agora eu preciso do V2 vivo no próximo ciclo. Então, eu vou alocar V3 no registrador A, V4 no registrador B, sem nenhum problema, certo? E no ciclo seguinte é a mesma coisa, eu aloco uma em cada um e perfeitamente. É assim que funciona. Aqui no V7 eu poderia alocar em qualquer um dos dois ou só não alocar, deixar a saída como combinatória.
Então, essa é a ideia do algoritmo do Left Edge e me diz quantos registradores eu preciso em função de quantos conflitos eu tenho simultâneos acontecendo usando a tabela de cima. E aí, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aqui, antes da gente seguir para o item F, que seria o de produzir o fluxo de dados, eu vou fazer aqui um vídeo curto dando alguns insights de coisas legais para saber como funciona. Então, nesse módulo, a gente vai precisar de um componente que faça soma, um que faça módulo, um que multiplique por 2, um que multiplique por 0,75, né? Então, vou dar para vocês alguns insights de como fazer esses componentes, como trabalhar com esses componentes. Então, soma é só somador comum, a gente já sabe. Módulo, como a gente está trabalhando com complemento de 2, geralmente a gente usa complemento de 2, né? O que é muito interessante é que a gente pode fazer uma descrição comportamental no VHDL e fazer alguma coisa do tipo eu pego o primeiro bit, né? Eu vou descobrir se é positivo ou negativo. Se ele for positivo, eu descarto esse primeiro bit, pego o restante e esse é o meu módulo. Se não, eu sei que eu preciso, para saber o módulo, inverter. Então, o que eu faço? Pego o primeiro número inteiro, nego ele e jogo num somador somando 1. Aí eu vou ter o módulo, beleza? Sobre a multiplicação por 2, a multiplicação por 2 é a mesma coisa que eu fazer um shift, né, para a esquerda, que eu vou adicionar um zero na ponta direita e vou ter o resultado da multiplicação por 2. E aí a outra coisa que é muito legal é que o 0,75, ele tem dois jeitos da gente pensar, né? A gente pode dividir por 2 é fazer o shift à direita, né? Então a gente pode fazer dois shifts à direita e aí subtrair do inteiro, né? O 0,25, que vai sobrar 0,75. Ou a gente pode fazer 0,5 e somar com 0,25, que é shiftar 1 e soma com shiftar mais uma vez. Certo? Então é isso, alguns insights aí para vocês. Valeu, até o próximo. Pessoal, agora a gente vai fazer o item F, que é o desenho do fluxo de dados, e para fazer ele, a gente vai usar algumas outras coisas que a gente fez e também vai usar os conceitos do último vídeo, né, que era sobre como a gente ia fazer a aplicação dos módulos e, enfim, vamos fazer um breve apanhado geral. Então, a gente tinha feito o algoritmo do Left Edge, né, e a gente tinha percebido que a gente precisava apenas de dois registradores, porque a gente sempre tinha no máximo duas variáveis vivas aqui atrás, quando a gente fez a tabela do uso de variáveis. O algoritmo do Left Edge, ele valida a nosso entendimento do item anterior, e ele também deixa para a gente a alocação dos registradores, né? Então, como é que a gente vai fazer para alocar essas variáveis da forma que a gente quer nos registradores? A gente vai ter que fazer uso de multiplexador, porque o multiplexador é a única forma que a gente tem de tomar decisões lógicas no nosso circuito, decidir o que vem de um lugar para onde que vai e assim por diante. Então, eu vou abrir aqui o fluxo de dados. Qual a ideia? A gente tem o multiplexador A ligado ao registrador A, o multiplexador B ligado ao registrador B. O que são esses seletores A e seletor B? Eles vão decidir qual variável está entrando no registrador num dado instante de tempo. E de onde que eles vão sair? Eles vão sair da nossa unidade de controle que a gente tinha projetado antes, que era aquele diagrama SM, né? Então, no próximo item, a gente vai ver bem bonitinho como funciona. Mas pensando em como a gente organiza o fluxo de dados, o que a gente tem? A gente tem a saída da função. A saída da função é um módulo max, que é basicamente um comparador, né? Ele decide qual dos dois é o maior, mas ao invés de ele dizer qual dos dois é o maior, ele põe na saída o maior. Aí o que a gente está fazendo aqui? A gente tem esse multiplexador, ele recebe B duas vezes, por quê? Porque aqui a gente vê no registrador B que a gente está fazendo o input dessa entrada aqui duas vezes. Aqui no A, ele recebe A uma vez, e aí as outras coisas que eles recebem são o módulo aqui, né? E o shift para a esquerda, que é o que? Uma multiplicação por 2, que a gente também quer na comparação. E aqui nesse mux, o que a gente tem? A gente tem o a gente tem a soma do V0 com o V1, a gente tem o módulo e a gente tem a multiplicação por 0,75, certo? Então é assim que fica o fluxo de dados.
só juntar os pontos das coisas que a gente fez até aqui, beleza? Agora vamos ver a implementação disso no VHDL e aí a gente vai ter completado o ciclo do projeto, ok? Bom, galera, fazendo aqui, chegando na última etapa, né? Agora a gente vai fazer a implementação em VHDL do sistema como um todo que a gente projetou. E antes de fazer isso, eu quero fazer uma breve revisão do VHDL mesmo. O VHDL ele tem duas partes, a entidade e a arquitetura. Então, só para esclarecer rapidamente, caso você não esteja muito familiarizado, a entidade que a gente declara é isto aqui que está desenhado. É uma caixa, as coisas que entram na caixa, as coisas que saem da caixa. E as quantidades de bits delas, que aqui eu não tomei o cuidado de colocar, mas, por exemplo, o clock tem um bit só, a entrada tem quantos bits eu defini. Né? Acho que eu defini 64 na implementação que eu vou mostrar já já. Beleza? A arquitetura é como essa coisa funciona por dentro. E aí, os signals que a gente usa, né, ou as variables que vocês estão acostumados, são as ligações que acontecem dentro da caixa. Então, se eu vou usar alguma coisa que vem de fora da caixa, como por exemplo o clock, eu não preciso declarar, eu posso fazer a ligação direta. Ok? Bom, pessoal, seguindo em frente então, né, depois dessa breve revisão, o que a gente vai fazer agora? Esse item H, ele pode ser meio pouco familiar, mas a gente vai fazer ele rapidinho, porque ele é importante e ele tem a ver com o que eu falei no vídeo anterior sobre o fluxo de dados, sobre os multiplexadores, né? Então, em um dado momento, eu tenho que ter o meu registrador amostrando e o meu MUX selecionando da forma adequada as amostras, certo? Então, esse diagrama a nível de chaveamento que a gente fala, ele é este diagrama aqui, que é exatamente a mesma coisa, né? Eu tenho os mesmos estados, mesma quantidade de estados, só que aqui o que eu estou me preocupando é em colocar as saídas que a máquina de estado vai ter para registradores e seletores. Então, por exemplo, eu quero que no primeiro estado o registrador A e o registrador B amostrem A e B. Então, eles estão em 1 e o seletor daquele MUX lá está em 0. No estado seguinte, eu estou amostrando no registrador A a variável nova que a gente viu no vídeo anterior. Então, eu estou só mostrando em A e eu seleciono A adequadamente. E assim por diante. Para que isso é importante? Isso é importante para a gente fazer a unidade de controle já já. Beleza? Vamos ver agora a implementação no VHDL. Então, chegamos aqui, né? Essa daqui é a implementação em arquivo único da fórmula lá que a gente está implementando. Eu tenho aqui algumas descrições do multiplexador, por exemplo, do registrador. As funções módulo, máximo, máximo na verdade eu implementei, mas módulo, somador, elas a gente utilizou nessa implementação prontas do VHDL, mas nem sempre vocês podem utilizar, então é interessante que vocês lembrem como faz na forma que a gente comentou no vídeo sobre insights, beleza? E agora a gente vai ver a parte que é a cereja do bolo, que é como implementa unidade de controle, né? Então, vocês devem lembrar dos dois diagramas que a gente fez anteriormente, né? Qualquer coisa volta rapidinho no vídeo anterior. Eles têm como saídas o registro A e B, o seletor do MUX A e B, e um done e um clear. E eles têm como entrada clock reset start. Então, declarei aqui a entidade, beleza? Nada fora do comum. Aí agora na arquitetura que começa a parte legal, que é o que a gente tem que aprender. Primeira coisa é que eu fiz aqui a declaração de um novo tipo, bem parecido com o que a gente faz com C, que é o tipo estado. E aí eu adiciono aqui os valores possíveis de estado. Então, eu coloquei alguns estados a mais, né, do que aquela máquina de estado, por questão de boas práticas, que é o inicial, preparação e registro estão meio redundantes, mas é uma questão de boa prática que você não tenha o estado inicial, o estado de reset, que é a preparação, e o de registro no mesmo estado. Aí depois eu declarei dois sinais, que é o estado próximo e o estado atual, que são desse tipo aqui. Então eles vão poder assumir esses valores que eu declarei aqui atrás, certo? Etapa seguinte, begin, é um process porque eu preciso da noção de tempo, né? E é um process que tem clock e reset, porque na lista de sensitividade, porque eu vou usar eles em comparações, certo?
Se eu resetar a máquina de estado, ela volta para o estado atual, natural. E se o clock pulsar e estiver em 1, o estado atual recebe o próximo estado, certo? Que é para fazer a máquina ir andando. Agora o que a gente vai fazer é, de fato, a máquina de estado. Então, eu tenho aqui um process que eu inicio, eu dou start nele. Quando eu dou start, o que, que acontece? O estado atual, eu tenho um case, né, dos estados que o estado atual pode assumir, e a gente vai e segue em frente. Quando o estado atual é o inicial, se eu startei, eu vou para a preparação, senão eu fico no inicial. Aí é questão de você pegar as regras que você definiu e colocar elas aqui. Como não tem regras para transição de estado, né, não tem condição nos outros estados, todos eles já estão direto aqui de cada clock e eles vão seguir um em diante, certo? Então, quando eu estou na preparação, eu vou para o registro, quando eu estou no registro, eu vou para a soma, da soma para o módulo, do módulo para a multiplicação, da multiplicação para a comparação, da comparação para o final, e no final eu fico lá, esperando que alguém leia a saída, beleza? E aí, depois que eu fiz isso, o que, que eu tenho que fazer? Isso daqui é como eu caminho pela máquina de estado, mas eu tenho que definir as saídas. Como eu faço isso? Eu faço assim. Com o estado atual, eu seleciono. Para cada variável, a gente vai definir os valores delas em cada estado. Então, o registro A ele vai ser 0 no estado inicial, 0 na preparação, 0 no estado final e 1 em todos os outros. O registrador B vai ser 0 no inicial, 0 na preparação, 0 no final, 0 na soma e 1 em todos os outros, certo? E essa é a lógica, é só seguir ela até o final. Para o MUX, aqui a gente define o valor do par, mas funciona igual, certo? E é assim que a gente implementa uma máquina de estado em VHDL. Eu vou particionar esse vídeo em dois, vou falar do fluxo de dados na próxima e da integração também no próximo vídeo, beleza? Até já! Bom, galera, a última etapa que falta aqui a gente fazer é a implementação do fluxo de dados. Então, eu vou mostrar aqui como eu fiz. O fluxo de dados ele tinha que ter as entradas que saíram, né, das seleções da unidade de controle, tem que gerar o resultado e tem que ter as entradas aqui entrando, está sendo de 4 bits nesse caso, beleza? Bom, a gente, dentro da arquitetura, o que a gente tem que fazer? Declarar todos os componentes que a gente usou acima, a entidade de arquitetura, né? E aqui no fluxo de dados, a ideia é que vai ser só uma grande ligação de fios, né? Então, eu fiz vários signals que são as saídas das coisas, tipo saída vezes 2, saída do vezes ponto 75 e assim por diante. E aí, o que está acontecendo é que eu estou atribuindo aqui aos sinais, eu estou instanciando componentes, por exemplo, o MUX A, que é um MUX 4 por 1 de 4 bits, o MUX B, que é um MUX 4 para 1 de 4 bits também, e aqui eu declaro os sinais de forma adequada, então cada saída aqui, qual o seletor e qual é a saída, e aí é só ligação de fio, eu vou passar aqui brevemente, só comentando o que eu achar mais relevante, porque eu acho que isso vai ser bem intuitivo. Ah, falando de uma coisa que eu acho menos relevante, eu usei aqui um componente que faz o shift para mim direto, por isso que não tem um componente que faz a multiplicação. E aí eu estou tendo esse sinal, que é o sinal vezes 2, sinal vezes ponto 75. E eu tenho aqui o max, que é o componente que detecta o máximo. E é isso, aqui que eu implementei o fluxo de dados. E agora o que falta é a entidade fórmula, né, que me dá a saída lá x que a gente viu. E essa entidade, como ela funciona? Ela tem só as entradas da entidade que eu mostrei no desenho antes. E aqui o que vai acontecer? Ela tem dois componentes, o fluxo de dados e a unidade de controle. As formas, os sinais com os quais o fluxo de dados e a unidade de controle se comunicam estão aqui declarados em sinais. E aí, essa parte final é muito tranquila, é só você fazer a ligação das coisas do fluxo de dados com as coisas da unidade de controle e com as que vêm da entidade mesmo. E pronto. Alocar aqui na saída X o sinal resultado. E é isso. É assim que a gente faz a implementação. Esse é toda a estrutura do projeto. Se você tiver familiar com fazer isso, tem alguns outros exercícios semelhantes a esse que eu fiz aí em livro, em slide. Eu acho que vale a pena fazer a prática. Pode me mandar dúvidas, tá?
Meu e-mail eu deixo escrito no final do próximo vídeo. Eu vou fazer ainda um último vídeo agora, só dando algumas sugestões do que estudar. E, bom, é isso. Obrigado, pessoal. Pessoal, acho que as aulas eram isso. Eu só vou dar algumas sugestões. Eu acho que procurar questões parecidas com essa pode ser muito conveniente. Acho que é o tipo de exercício que vai ser cobrado, né? Talvez não com a função propriamente, tipo, faz essa função matemática aqui, mas às vezes alguma coisa do tipo resolve esse problema aqui, mas com essa estrutura. Então, entender o que é o fluxo de dados, entender o que é a unidade de controle, como eles funcionam juntos, eu acho que é um processo interessante de estudar. De forma resumida, o fluxo de dados é onde de fato está acontecendo o que você quer, está sendo executada a sua função, mas todas as decisões do fluxo de dados estão sendo tomadas na unidade de controle. Então, o fluxo de dados manda para a unidade de controle sinais que ela precisa para fazer a interpretação dela. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual número é maior, o A ou o B, esse comparador está no fluxo de dados, mas a influência disso, sei lá, num multiplexador, ela vai vir da unidade de controle. Então, a saída do comparador vai para a unidade de controle e da unidade de controle vem a resposta. Eu acho que é importante esse tipo de prática porque ele torna o laboratório digital, que é o próximo passo de vocês, bem mais fácil. E é mais semelhante com a forma como é utilizado em processadores. Vocês também, dependendo da ênfase aí, ou quem já é da computação mesmo, faz organização e arquitetura de computadores depois. Então, para processadores isso faz bastante sentido. E também no EP4 e EP5 que vocês têm, é interessante tentar pensar nessa arquitetura porque facilita bastante a vida. É, sobre a parte de processador, né, porque também cai na prova essa parte do polylag, né, que é o processador estilo ARM, eu devo tentar gravar vídeos até o final de semana, mas sendo bem sincero, acho que vai ser bastante difícil. Então fica a minha recomendação, tem as videoaulas da Univesp de Organização e Arquitetura de Computadores, com a professora Cíntia, que é da USP mesmo. Ela fala sobre o MIPS, que é um outro processador, em algumas videoaulas, mas ele é bastante parecido com o ARM, então dá para estudar tomando como referência. E aí depois só adaptar para a tabela do ARM que vocês viram, certo? E acho que é isso. Obrigado aí por quem assistiu. Por favor, mandem feedbacks. Como eu falei na introdução, é a primeira vez que a gente faz nesse formato. A ideia é aprimorar, deixar melhor. E o pessoal que dá escape e os meninos do CE estão bem empolgados. A gente está bem empolgado com a ideia de tentar fazer funcionar e dar certo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu. Dúvidas, eu deixei meu e-mail aí na lousa na tela o tempo todo. Então, fiquem à vontade para entrar em contato. Como vocês vão estar perto da prova, eu prometo que eu vou responder o mais rápido possível. Beleza? Valeu aí. Até mais.